Queridos, vamos abrir nossa Bíblia, ou nossas Bíblias, em Romanos, no capítulo 4. Nós cantamos hoje que nós somos o povo de Deus. É o teu povo aqui presente. Nós somos povo de Deus. O poder dessa expressão, povo de Deus, é muito grande, porque é uma expressão que nos remete lá ao início, à origem da história do relacionamento de Deus com os homens. O plano de Deus revelado primeiro a Adão e Eva, de que eles deveriam encher a terra, povoar a terra. Depois a Noé, repetindo a mesma expressão, de que eles deveriam povoar a terra. Mas de modo especial, a Abraão, cujo nome significa o pai de um grande povo, e para quem o Senhor emitiu a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, de um grande povo. Em toda a Escritura fala-se de povo de Deus. E hoje nós declaramos que nós somos povo de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. O que está em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 9. Vocês vão perceber que o versículo 9 começa meio assim, no meio da história, né? Mas não tem problema não, daqui a pouco eu explico para os irmãos, tá? É do texto que nós terminamos na semana passada. Então, Romanos 4, 9. Vamos ler a Escritura até o final do capítulo, tá? Então, é bastante coisa aí. Fica atento, que quando é muito versículo, a gente fica meio perdido, né? Fica atento, presta atenção. Eu sei que eu tenho essa voz doce e aveludada, que dá sono. Mas vamos lá. No meio eu vou dar uns gritos aqui, né? Não, brincadeira. Vamos lá. Romanos 4, de 9 a 25. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência.
sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também no ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui, neste capítulo 4, é sobre como a justificação opera desde sempre pela fé. Como ela não é e nunca foi uma justificação que vinha em resposta às obras praticadas por qualquer pessoa. Que, desde o Antigo Testamento, as pessoas eram justificadas pela fé, e não pela circuncisão, não pelas obras da lei, pela fé que tinham no Deus que perdoa os pecados. Ele então, um pouco antes, no final do texto que nós lemos na semana passada, ele cita o Salmo 32, nos versículos 7 e 8. Ele diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Essa é uma passagem lá do Salmo 32, os 2 primeiros versos do Salmo 32. A felicidade de ter os pecados perdoados. A felicidade de não ter culpa colocada sobre si. Ele então argumenta que essa felicidade não é só para os que estão sob a lei. E por que isso? Porque ele já mostrou como a lei só condena. A lei só condena. A lei só mostra o quanto nós somos pecadores. E ao declarar que é feliz aquele que é perdoado, Davi estava falando da felicidade de ter a graça do perdão, apesar da sua conduta pecaminosa, apesar dos seus atos falhos. Alguns dos intérpretes do Antigo Testamento do tempo de Jesus e do tempo do apóstolo Paulo liam o Antigo Testamento e essa passagem e aplicavam essa passagem única e exclusivamente aos herdeiros de Abraão, aqueles que estavam sob a lei, ou os circuncidados, ou aqueles que seguiam a lei de Moisés, os judeus, os de Israel. Então, essa felicidade dos pecados perdoados é uma felicidade do judeu, liam dessa maneira. Então, Paulo vai argumentar sobre quem é que é destinatário dessa graça. Quem é que é alvo da graça do perdão de Deus? É só o judeu que recebeu a lei, ou é também o gentio? E ele parte do sinal da aliança, ou melhor, o sinal que ele chama de selo da justiça, mas aquilo que era considerado o sinal do povo judeu, que era a circuncisão. Ele já mostrou neste capítulo 4 mesmo, quando ele disse o nosso antepassado Abraão, o nosso pai Abraão, lá no versículo 1, o pai dos judeus, ele já disse que Abraão foi justificado pela fé. Ele diz no versículo 3, que diz a Escritura? Obrigado, Wagner. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Foi a fé, não foi a obra de Abraão, foi a fé. Agora ele argumenta a partir do versículo 9, que esse Abraão que foi justificado não tinha operado ainda a circuncisão. Ele não tinha efetuado a circuncisão. Na verdade, ele só seria circuncidado cerca de uns 30 anos depois, do momento em que Deus disse que ele era justificado. É a partir desse argumento que Paulo fala, olha, antes da circuncisão,
antes de passar pela obra da lei, que você acha que acrescenta a pessoa ao povo de Deus, Abraão, o pai do povo, a origem do povo, o pai da grande nação, ele já era justificado. Pela circuncisão? Não. Pela obra da lei? Não. Pela fé. Pela fé. A fé que, como nós vimos na semana passada, era um descansar na promessa de Deus. Não era um trabalhar pela conquista, era descansar na promessa. Não era um salário, mas é graça, dádiva divina. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele creu antes de ser circuncidado. Nesse sentido, e essa primazia, ela é muito importante para Paulo. Ela é muito importante, porque Paulo argumenta para os Gálatas que Deus primeiro disse para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas, antes de dizer para Moisés qual era a lei. E se então a promessa de Deus era mais ampla para Abraão, a promessa da lei não deve ser maior que a promessa anterior. É isso que Paulo fala lá aos Gálatas. A mesma coisa acontece aqui. Abraão creu sem se circuncidar. Creu incircunciso. E isso já foi suficiente para ele ser justificado. Se depois veio a circuncisão não pode ser um requisito maior do que o que antecedeu. Até porque o que antecedeu é mais amplo. Tudo bem? Deu para entender? O que Paulo está dizendo é que gentios e judeus estão destinados ao amor e à graça do perdão dos pecados. Gentios e judeus são chamados por Deus para poder declarar, como declara o salmista, como é feliz quem tem os pecados perdoados. Não existe um limite de povo. Não tem um povo que Deus perdoa e outro povo que Deus diz, esse não, esse aqui eu vou condenar. Esse aqui eu vou acabar com ele. Não tem isso. Deus oferece perdão a toda a humanidade. Oferece perdão a todos os povos. É por isso que o apóstolo João fala que Jesus Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas o de todo mundo. De todo mundo. A esperança do perdão, da graça, da reconciliação com Deus é essa. Dessa maneira, o que sobra para os judeus? Qual a vantagem? Qual a vantagem de ser judeu? Paulo já tinha dito, havia muita vantagem. Eles tinham a lei, eles tinham os profetas, mas por que isso era vantagem? Porque foi esse povo, dentro de um povo maior, que Deus escolheu. E a circuncisão não era uma obra de se entrar no povo, mas era uma dádiva de Deus para esse povo. Era uma dádiva que Deus dava para o povo judeu. Um selo da justiça, é isso que ele fala no versículo 11. Assim, ele recebeu a circuncisão. Veja, Abraão não alcançou a circuncisão, ele recebeu. Ele recebeu como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé. A circuncisão é uma obra fruto da fé, e não o meio para se participar do povo de Deus. Então, o povo de Deus, a quem Deus se revela e que Deus forma a partir de Abraão, recebe a circuncisão como um sinal de justiça, para ser um povo santo, para ser um povo separado, para ser um povo que anda nos caminhos da lei do Senhor, como fala lá em Deuteronômio, que eles andariam nessa lei e os povos ao redor veriam e glorificariam o Pai. É dessa maneira. Era esse o chamado para esse povo. Era essa a vantagem de ser judeu. Conhecer a lei era algo que trazia, sim, era uma graça. Ainda que a lei só condenasse. Porque como ele já tinha dito no capítulo 3,
todos pecaram. Quem são todos? Judeus e gentios. Todos pecaram. A diferença é que o judeu sabia o que era pecado. O judeu sabia qual era o pecado. O judeu tinha a condição de reconhecer esse pecador. E o judeu podia falar o que Davi disse: como é feliz quem tem os pecados perdoados. Porque ele sabia que era pecador. Mas o gentio não sabia. Ou achava que era pecador diante de outras leis e de outros códigos. Não é o caso do judeu. Ele sabia que era pecador diante de Deus, porque a lei que ele recebeu foi a lei de Deus mesmo. Ok? Tudo bem? Foi pesado aqui, hein? Foi um monte de coisa aqui. Qual que é o objetivo disso tudo? Às vezes nós lemos Romanos com uma visão super individualista. E a gente lê esses textos e fala assim: isso aqui é para mim, é sobre eu me reconhecer pecador diante do que a Bíblia fala, então clamar para uma salvação individual, e com essa salvação individual, então, eu vou para o céu. Que Deus, então, está salvando pessoas do inferno, ok? Deus está salvando pessoas do inferno, Deus está salvando indivíduos. Ele vê você com a fé, e você pode acreditar realmente que é pela fé e não pelas obras. Ele vê a sua fé, paira sobre você o disco voador celestial, solta aquele facho magnético e te atrai para o céu. E faz isso com cada justo que é justificado pela fé e que morre no Senhor e que é levado então individualmente. Mas não é isso, meus irmãos. Romanos não é sobre indivíduos salvos, ainda que a doutrina da salvação está aqui. Romanos é sobre um plano de Deus de formar um povo, entende? Um plano de Deus de formar um povo que já é povo aqui, que não está esperando para ser povo no céu, que já é povo agora. Um povo que vive de outra maneira, que está sobre outros fundamentos, que não os fundamentos da carnalidade e os fundamentos mundanos. Paulo disse isso logo no início, quando ele fala que ele é um apóstolo para chamar de todas as nações um povo. O texto de Romanos é sobre isso, sobre um Deus que forma um povo. E o radical desse texto que nós lemos é que Paulo começa dizendo: nosso antepassado Abraão, de fato aplicando essa palavra ao fato de Abraão ser antepassado dos judeus. Mas no versículo 16, no finalzinho, ele fala algo diferente sobre Abraão. Ele é o pai de todos nós. Ele é o pai de todos nós. De todos nós. Talvez se você fosse pensar quem é o pai de toda a humanidade, você ia voltar lá para Adão, certo? Faz sentido. De Adão veio todo mundo. Adão é o pai de toda a humanidade. Talvez você conhece melhor a Bíblia e melhor o livro de Gênesis, você ia falar assim: pera, teve um reset aí no momento, que foi o dilúvio. O pai de toda a humanidade, então, é Noé, com os seus 3 filhos. Os seus 3 filhos, então, são o pai de 1/3 da humanidade cada um, se fosse dividido igual, né? Não foi. Mas Noé é o pai de toda a humanidade. Porque nós pensamos em povo, em pai, em família, a partir desse método genético e genealógico. Nós somos descendentes de tal. Nós somos, e a gente fala às vezes até do povo, né? Eu sou descendente de português, eu sou descendente de leto, eu sou descendente de alemão, sei lá. Mas não é isso o que Paulo fala aqui. Ele volta para Abraão, ele não volta para Noé, para quem Deus também deu uma promessa, com quem Deus também fez uma aliança, mas ele não volta para Noé. Ele não volta para Adão, para quem Deus também deu uma promessa e com quem ele também fez uma aliança. Ele volta para Abraão. Por quê? Porque quando Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus estava falando de um povo que não era formado por genealogia, de uma promessa que reunia numa mesma família gente de todos os povos, numa mesma família.
Por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos, porque nós temos um pai, Abraão. E por que Abraão é o pai de todos nós? Ele disse, porque ele creu antes de ser circuncidado. E depois ele foi circuncidado. Então ele é o pai de quem se circuncida? Amém, glória a Deus por isso. Mas antes ele é o pai de quem crê e não se circuncida. Qual é a base da nossa família então? É o nosso sangue? Não. É a obediência à lei? Não. É a fé. É a fé. Somos uma grande família de crentes. Uma grande família de crentes. Gente de todos os lugares do mundo, de toda raça, tribo e nação, e língua, e estilos musicais, e territórios, de todos os lugares, de todas as culturas, que existem e já existiram, mas um dia eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? Que existem, que já existiram, de todas as nações e de todos os lugares. Uma família de filhos de Abraão e de filhos de Deus. Até os que antecederam Abraão, que são filhos dele, porque ele é o pai de quem crê. E como o pai de quem crê, ele é o pai de todos os que creem em todos os lugares, em todos os tempos. Por decisão de Deus, o nosso Pai. Obviamente que ao dizer que Abraão é o pai de todos, Paulo não estava querendo colocar Abraão numa posição espiritual sobre nós. Ele só estava querendo dizer que nós temos sim um ancestral em comum, e esse ancestral é Abraão. E que nele nós somos todos a mesma família adotada por Deus. Abraão é o pai dessa grande nação, porque Deus é o pai de todos nós. Deus é o pai de todos nós. Isso pode parecer muito normal para você. Acostumado a ouvir testemunhos de missionários em todos os lugares, acostumado a ver notícias sobre o avanço da fé cristã em lugares diferentes do mundo, curioso procurando igrejas de lugares diferentes no mundo na internet. Já fez isso? Tem uns templos muito legais, diferentes. Ou de buscar costumes, músicas em outras línguas, músicas ao Senhor em outras línguas. Você está acostumado. Somos todos esse mesmo povo, somos todos essa mesma família. Mas isso era profundamente impactante no primeiro século. Profundamente impactante. Paulo, nesse livro até agora, disse: todos nós somos pecadores, para de se orgulhar. E talvez um judeu pudesse dizer: ok, todos somos pecadores, mas só nós judeus temos a graça do perdão. E ele mostra: não, porque a justificação é pela fé. Então todos nós somos pecadores, mas todos nós somos chamados para crer. E porque somos chamados para crer, todos nós estamos no plano de sermos a família de Deus. Uma grande família de Deus. Uma família por todo o mundo. Filhos de Deus. É maravilhoso isso, queridos. É maravilhoso pensarmos que nós somos unidos uns aos outros pela promessa de Deus de criar uma grande família. Sendo assim, não é pela lei, não é pela obediência, não é por nenhuma obra que nós realizamos, não é por estilo de vida, não é por rituais religiosos, não é por nada disso que nós somos considerados filhos de Deus. Não é por nada disso. Não é por nada disso que nós somos povo de Deus. Portanto, devemos olhar a vida cristã como esse movimento de Deus de reunir essa grande família. As coisas mudam quando você pensa que o plano de Deus não é te levar para o céu, mas é criar um povo. Um povo, sim, que terá vida eterna, ou que tem vida eterna. Um povo, sim, que ressuscitará da morte. Um povo, sim, que viverá para sempre na presença do Senhor, como fala lá em Apocalipse. Sim, tudo isso é verdade. Mas não um povo futuro, um povo presente. Aqueles que são unidos a Jesus Cristo pela fé. É isso que nós somos como igreja.
gente que se reconhece pecadora e por isso parte da comunidade dos pecadores, que inclui todos os seres humanos menos um. Mas gente também que se reconhece perdoada, porque crê na promessa de Deus. Crê na promessa de Deus. Mas Paulo argumenta ainda mais. Ele argumenta que a mesma fé de Abraão é a nossa fé. A mesma fé de Abraão é a nossa fé. Pera, como assim? Qual foi a sua profissão de fé no momento do batismo? Você lembra? O que foi que o pastor te perguntou para ver se você professava? Chegou lá para o Márcio e falou assim: Márcio, tu crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Sim. Acho que você falou sim. Mediante a sua pública profissão de fé, meu irmão, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, o Filho de Deus encarnado, ressuscitou dentre os mortos. A nossa profissão de fé é uma declaração de fé na ressurreição. Como é que a minha fé pode ser a mesma de Abraão, se Abraão viveu mais de 1000 anos antes da ressurreição? Como pode ser a mesma fé? A explicação está a partir do versículo 18. Presta atenção na genialidade do apóstolo Paulo. Presta atenção. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho, daqui a pouco eu explico. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu, presta atenção, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A fé de Abraão era a fé de que Deus ia lhe dar um filho. É isso que ele está falando aqui. Mas a maneira como o apóstolo Paulo coloca, tem uma jogadinha aí, presta atenção. O seu corpo era um corpo sem vitalidade. O ventre da sua esposa era um ventre sem vigor. E de um ventre sem vigor e de um corpo sem vitalidade, ou seja, da morte, Deus tirou um filho. É isso que Paulo está falando aqui. Como é que a gente pode provar isso? Volta um versículo antes. Versículo 20. Versículo 20 não. Versículo 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Ele creu em Deus. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Está entendendo? O que Paulo está falando aqui? A fé de Abraão, de que de corpos que não podiam gerar vida, viria vida, é a mesma fé nossa, de que de um corpo que já está morto, viria vida. Essa ligação, que é muito típica da interpretação hebraica do Antigo Testamento, essa maneira de conectar as duas coisas, Paulo mostra para dizer o seguinte: do ventre de Sara saiu um povo em Isaque, do ventre da terra, sepultado, saiu um povo em Jesus Cristo. Saiu um povo no Cristo ressuscitado. Nós somos o corpo daquele que saiu da morte para a vida. Nós somos o povo ressuscitado com Cristo. E no meio de um mundo de mortos, nós cremos na esperança contra a falta de esperança. Porque se Deus deu vida a Jesus Cristo, nós também somos testemunhas e veículos dessa vida eterna, eterna. Meus irmãos, é hora de dar um passo além da nossa espiritualidade. Vamos parar de pensar que a vida cristã é uma busca pela minha salvação individual,
que a vida cristã é tentar não fazer uma coisa muito errada até o dia que eu vá para o céu. Para de pensar isso. Que a vida cristã é se privar de certas coisas, porque pelo menos você trocou aqueles prazeres da carnalidade por um ticket para o trem das boas novas. Eu adoro essa analogia, já usei várias vezes. A música é tão boa, eu fico tirando sarro dela, né? A música é boa, gente, a música é boa. Mas a gente acha isso. Agora eu estou salvo. Ai, não posso fazer aquelas coisas que eu gostava antes. Mas tudo bem. Quando não tiver choro, não tiver dor, não tiver doença, eu vou estar tão alegre. Aí a gente pega e joga lá para o céu prazeres, porque a gente quer que os prazeres que nos restaram sejam potencializados no céu. Esquecendo que Paulo fala lá no capítulo 8, né? Que o que é desse mundo nem se compara com o que tem lá. Mas isso é para mais para frente. Para de pensar isso. Deus não quer te salvar. Deus quer formar um povo. Deus quer formar um povo. O seu compromisso com o seu irmão é a manifestação da ressurreição e da vida eterna do Senhor. Quer viver a vida da ressurreição? Viva como povo de Deus. Mas mais do que isso, não é só a gente. Deus está no movimento de aumentar essa família. De aumentar com aqueles que moram aqui na nossa cidade e não fazem parte dessa família ainda. E você pode chegar para ele e dizer o seguinte: Deus te ama, porque a alegria de ter os pecados perdoados é destinada a você também. Creia, faz parte da família comigo. Mas não só isso. De todas as nações, um povo. De todas as nações, um povo. Deus quer chamar a gente de todos os lugares para fazer parte do povo de Deus. E isso vem com força contra os nossos sentimentos nacionalistas, os nossos sentimentos xenófobos, os nossos sentimentos racistas. Porque todas essas categorias, nação, estrangeiro, raça, são derrubadas diante da nova categoria da família de Deus. A família reunida pela fé na ressurreição de Jesus Cristo. Nós achamos que o mundo é dividido entre nós e eles, os crentes e os não crentes. Mas essa divisão é muito menor do que a divisão que existe entre o santo Jesus Cristo e todos nós pecadores. E todos nós pecadores. Então para de reconstruir o muro que Deus já derrubou. E olha para a gente de todas as nações, de todos os povos, de todas as culturas, aqui e fora daqui, do nosso lado e distante. Gente que comete todos os tipos de pecado. Gente com lutas em todos os tipos de tentação. Gente que está distante do Senhor, substitui o Senhor por qualquer outra coisa. Mas que é chamado por Deus para compor essa grande família. Esse é o plano de Deus. Nós não somos um grupo de indivíduos salvos que está aqui tentando a todo custo não perder pessoas. Não, nós somos parte da grande família de Deus que quer expandir essa família. N.T. Wright fala uma coisa muito bonita, ele diz assim: Jesus Cristo me fez seu amigo e quer chamar mais gente para ser amigo dele. É isso. É isso. O Senhor Jesus está formando um povo. Nós somos esse povo. Mas esse povo é maior e deve ser maior. Amém, queridos?